Bom dia, ministro. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a explicação técnica que o senhor fez na visita anterior sobre as prioridades do Ministério e gostaria de fazer uma série de questionamentos para entender um pouco melhor a atuação do Ministério, quais são as prioridades e como o senhor vê algumas questões que o senhor elencou mesmo dentre as prioridades do governo. Vou ser muito rápido. Primeiro, eu fiquei surpreso por não ver, dentre as prioridades do governo, o combate à corrupção. Ainda que existam várias pessoas que tenham sido investigadas, processadas ou até condenadas por crimes de corrupção no governo, eu acredito que isso não deva ser um tabu. Precisa ser tratado como uma prioridade de Estado, não de governo. Em segundo lugar, prisão em segunda instância é algo essencial para o funcionamento da justiça, porque isso não está dentre as prioridades do governo, a sociedade clama por justiça. Em terceiro lugar, fim do foro privilegiado. A gente jamais vai ter igualdade perante a lei, quanto mais de 57 mil pessoas têm foro privilegiado. Em quarto lugar, competência da justiça eleitoral para investigar e processar a corrupção política. Eu desconheço um caso em que a pessoa foi para a cadeia condenada pela justiça eleitoral. Ela não é uma justiça vocacionada para isso. Não é uma crítica à justiça eleitoral, é sim uma análise de perfil institucional. Nós precisamos acabar com a competência criminal da justiça eleitoral. Em quinto lugar, governança e compliance. O ministro Prates, presidente da Petrobras, ele criticou o sistema de compliance como um estorvo da Lava Jato. Nós temos pessoas que foram condenadas por desvio de verba pública, como o ministro Góes, e estão ocupando cargos de ministérios, pessoas envolvidas em escândalos, ministro do Turismo, ministro de Comunicações, e seguem na chefia dos seus ministérios. Quando jamais uma empresa que preza por sua reputação, que preza por boa governança, faria isso? O senhor mesmo, no seu rede social, o senhor criticou o orçamento secreto como o maior escândalo de corrupção da face da Terra. Hoje o governo está implementando orçamento secreto versão 2, por meio de RP2, não mais RP9, mas adotando a mesma prática que o senhor criticou. Indulto. Os decretos de indulto do PT sempre perdoaram 2/3 da pena de ladrões e assassinos. Essa prática vai ser mantida ou vai ser extirpada? Que alimenta a criminalidade. E eu gostaria também de saber quais são as prioridades para redução, medidas concretas, para mapeamento, diagnóstico e redução de homicídios. Temos aí cerca de 40 mil homicídios por ano, algo digno de uma guerra, e nós precisamos saber quais são as medidas concretas para diagnóstico, primeiro o diagnóstico e em seguida para encaminhar isso. Fake news. O projeto de fake news encaminhado pelo governo, embora fosse uma prioridade do governo, tem uma série de medidas que acabam, infelizmente, censurando. Sou a favor da regulamentação da mídia, essa é uma das prioridades do Ministério da Justiça, por isso eu trago isso, e nós precisamos sim avançar para a regulamentação de rede social, para evitar comportamentos ilegais, mas sem interferir na liberdade individual para comentários, para exercício da livre expressão. Imunidade parlamentar. É importante que os parlamentares possam expressar a sua opinião, e eu queria questionar especificamente em relação a uma representação que o senhor fez para a PGR, em que o senhor apontou minha suposta incidência em fake news. Senhor ministro, quando o senhor foi à favela da Maré, vários especialistas falaram, não tem como entrar lá sem um grande aparato e preparado para a guerra, mas o senhor entrou sem confronto. E eu prestei atenção em todas as respostas que o senhor deu na sua vinda aqui. A minha questão é muito objetiva e simples, eu gostaria de uma resposta muito objetiva e simples. Houve algum acordo, direto ou indireto, do senhor ou da sua equipe, com lideranças do crime organizado, para facilitar ou permitir a sua entrada? Porque, segundo vários especialistas, seria impossível a sua entrada sem isso. A questão é sim ou não. Houve algum acordo de alguém da sua equipe ou da ONG para permitir a sua entrada com o crime organizado? Se houve, é uma questão que a gente tem que debater. Deve ou não o Estado se ajoelhar diante do crime organizado para poder entrar numa área? E aqui não é criminalização das pessoas da favela. Pelo contrário, eles são vítimas de crimes. Eu não confundo bandidos e vítimas. Eles são vítimas, não criminosos. Para concluir. Os acampados de 8... Perdão. Para concluir, Excelência, os acampados de 8 de janeiro, eles foram retirados e foram acusados por crimes de incitação ao crime e de associação criminosa, quando não foram retirados em momento anterior. O que estava acontecendo? Prevaricação, inclusive do atual governo, prevaricação do Procurador-Geral da República, prevaricação das nossas instituições e mais. Eles foram acusados por crimes que, se você for olhar à risca, são praticados por acampados do MST todo dia. Incitação ao crime e associação criminosa para praticar esbulho possessório. Por que pau que desce em Chico não desce em Francisco? Por que as mesmas medidas adotadas em relação às pessoas do 8 de janeiro não são adotadas em relação aos acampados do MST?
Eu suponho, senhora presidenta, que eu devo falar pelo menos 10, porque são 12 perguntas, inclusive fora do escopo do requerimento. O eminente deputado Deltan fez um requerimento sobre um assunto e me fez 12 perguntas. E eu senti até saudade da banca do concurso de juiz federal. Mas eu vou responder, presidenta, com a sua permissão, vou responder as 12 perguntas, claro que não em 3 minutos. Primeiro, sobre o combate à corrupção. Deputado Deltan, o que mudou foi o espetáculo. Nós pusemos fim ao espetáculo e à corrupção do combate à corrupção. Agora, as operações continuam a acontecer todos os dias. Hoje houve operação contra a corrupção. Semana passada houve e outros dias houve. O que nós não queremos e não faremos é violar as garantias legais e constitucionais. Então, respondendo à primeira pergunta de Vossa Excelência, o combate à corrupção continua a ser uma prioridade, obviamente. Nós não fazemos disso bandeira de politicagem, porque nós não precisamos disso. Nós temos um governo com projeto, com propostas, com ideias, e por isso nós respeitamos o devido processo legal. E o senhor pode acompanhar todos os dias nos perfis oficiais meu, da Polícia Federal, e o senhor vai encontrar muitas operações de combate à corrupção acontecendo naquilo que diz respeito à competência da Polícia Federal. O segundo tema, sobre prisão em segunda instância. O senhor deve lembrar que há uma garantia constitucional, que serve também para responder uma outra pergunta do senhor, atinente à chamada presunção de inocência. Eu sei que o senhor tem uma posição contrária à Constituição. Ora, o senhor é deputado, o senhor discorda da Constituição. Se o senhor discorda da Constituição, é claro que o senhor pode fazer uma proposta de emenda à Constituição. E certamente o senhor não imagina que o ministro da Justiça vai passar por cima da Constituição e revogar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente não é um tema que esteja atinente ao Ministério da Justiça, e sim ao próprio Congresso Nacional, que se entender por 3/5 que as pessoas podem ser presas sem o trânsito em julgado, que assim vote a emenda, e assim, com isto, nós tenhamos isso que o senhor defende. Mas não é a posição do Supremo e nem é a posição da Constituição. Do mesmo modo, em relação a foro privilegiado. O senhor, como deputado federal, tem foro prerrogativa de função. Todos aqui têm. E é claro que isso está na Constituição. No caso de Vossa Excelência, no artigo 102 da Constituição. Então, não é um tema também que nós possamos, no Ministério da Justiça, mudar a Constituição. Quem muda a Constituição é o Congresso. E claro que o senhor pode discutir isso nas casas parlamentares e encontrar alguma medida que o senhor ache mais justa em relação a esse tema. A quarta pergunta sobre a Justiça Eleitoral. Deputado, eu quero me solidarizar com a Justiça Eleitoral brasileira. É uma justiça que tem, como o senhor sabe, 91 anos. É uma justiça que prestou já relevantes serviços ao país. Recentemente, nós vimos a força da Justiça Eleitoral garantindo eleições democráticas, com a sua crítica atinente ao mau funcionamento da Justiça Eleitoral. Eu acho o contrário. Acho que a Justiça Eleitoral é um bom ramo do Poder Judiciário e quero consignar a minha solidariedade a todos os juízes que prestam jurisdição eleitoral. Sobre a quinta pergunta do senhor, sobre governança e compliance. São leis que estão postas. É claro que o senhor relacionou governança e compliance com condenações criminais. Volto a frisar ao senhor que condenações sem trânsito julgado não infirmam a presunção de não culpabilidade ou a presunção de inocência. E por isso mesmo, o nosso governo segue estritamente a lei. Isso eu afirmo ao senhor, que todas as pessoas investidas em cargos públicos o foram com preenchimento das condições legais, inclusive outros colegas de governo que foram indevidamente mencionados por Vossa Excelência. Sexto, sobre orçamento secreto. Esse é um tema também do parlamento. Nós tivemos uma votação no Supremo, houve uma votação no Congresso, e eu desconheço, nesse momento, a existência de orçamento secreto. Eu acho que é um tema que o senhor deve apresentar à Comissão Mista de Orçamento, lembrando
que o Ministério da Justiça e Segurança Pública não é responsável pela gestão orçamentária do país. Mas se o senhor acha que tem orçamento secreto, eu sugiro ao senhor que vá ao plenário, a esta comissão ou à comissão mista de orçamento e apresente os requerimentos que o senhor achar cabíveis. Sobre decretos de indulto, nós não cuidamos ainda de nenhum decreto de indulto nesse governo. Nós temos uma recomposição do CNPCP, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e nós vamos ter o máximo cuidado. Por exemplo, o governo passado editou um decreto de indulto para uma pessoa, Nós temos uma demanda no Supremo, inclusive ex-integrantes dessa casa. Nós temos um debate no Supremo sobre se pode haver indulto com desvio de finalidade. Nós consideramos que não. Os indultos têm que ser de acordo com a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal. Então, afirma o senhor que a lei vai ser cumprida em relação aos decretos de indulto. Infelizmente, não foram no governo passado, como nós vimos nesse caso a que fiz alusão. Sobre a 8ª pergunta, homicídios. Homicídios, deputado Deltan, depende, por exemplo, da apreensão de armas de fogo ilegais. É uma das nossas lutas, porque o armamentismo mata. Nós temos o caso de Sinop, por exemplo, como uma referência, tráfico de armas, todos os dias a apreensão de armas ilegais. Então, esse é um pilar de uma estratégia séria, sustentável de redução de homicídios. Além disso, nós estamos fortalecendo as operações de segurança pública. Para o senhor ter uma ideia, quando nós chegamos ao Ministério da Justiça, nós tínhamos 3 bilhões e 400 milhões de reais parados no Ministério da Justiça, uma irresponsabilidade gerencial. Nós estamos agilizando esses repasses aos estados e isso também significa fortalecimento da segurança pública. E, finalmente, um trabalho, claro, num Plano Nacional de Redução de Homicídios, abrangendo feminicídio, juventude negra, todos esses segmentos vulnerabilizados, porque é assim que você faz de modo sério o combate aos homicídios. A 9ª pergunta sobre fake news. Está aqui o eminente deputado Orlando Silva, quero homenageá-lo pelo trabalho grandioso que tem feito na tentativa de formar a maioria em torno de uma lei que é uma exigência constitucional. Quem exige uma lei sobre o assunto é a Constituição. Está aqui no artigo 222, parágrafo 3º. É imprescindível que haja uma lei sobre comunicação digital cibernética e nós não podemos ter faroeste digital no Brasil. O faroeste digital mata, fake news mata. E por isso mesmo é necessário que haja uma regulação sobre isso. E quem defende a regulação é, na verdade, quem defende a liberdade de expressão. O que nós vimos, infelizmente, foram empresas, plataformas, querendo fazer censura contra o parlamento, censurando o processo legislativo, numa violência raras vezes vista no Brasil. E por isso eu quero louvar o esforço do relator e espero que a Câmara, em algum momento, consiga deliberar sobre a matéria. A 10ª pergunta de Vossa Excelência é sobre imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é garantida na Constituição, porém, obviamente, ela não é absoluta. Como o senhor sabe, há muitos precedentes do Supremo nessa direção. Cito apenas um precedente, o mais recente dele, já de 2023, relatoria do ministro Dias Toffoli, em que o relator pro acordo foi o ministro Alexandre, em que há esse binômio liberdade e responsabilidade, ou seja, ninguém pode abusar da imunidade parlamentar, disse o Supremo, e, aliás, isso está dito também no Código de Ética e Decoro Parlamentar que o senhor jurou respeitar, ou seja, não existe imunidade parlamentar diante de abusos. Está no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. A 11ª pergunta sobre o Complexo da Maré, já foi esclarecido, obviamente é uma leviandade esta de acordo com facção, e obviamente o senhor sabe, ou deve saber, ou deveria saber, deve lembrar que não existe prova de fato negativo, ou seja, o senhor deve ter aprendido em algum lugar do curso de Direito, que é impossível a mim provar que não houve acordo. É ônus do senhor
e de todos que propagam esta leviandade, provar que eu fiz acordo com bandido. Nunca fiz, nunca farei, e a minha vida é limpa e eu não tenho nenhuma condenação. Então, em relação, nenhuma, nem de Tribunal de Contas, nem do Poder Judiciário. Em relação, e nem terei, em relação à visita à favela da Maré, eu já esclareci que nós avisamos a Polícia Civil, avisamos a Polícia Militar, avisamos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal antes. Como nós fomos lá fazer reunião com facção criminosa, avisando antes, por escrito, a polícia, que estava presente, amplamente presente. Agora, óbvio que eu não podia imaginar que seria necessário fotografar todos os policiais presentes, uma vez que parece algo bem esdrúxulo, mas afirma o senhor que sim, havia a presença de dezenas de policiais no perímetro onde se realizou a reunião. E, finalmente, né, nesse questionário, que eu acho que já esgotou o objeto do convite, porque abrangeu tudo, em relação aos acampados dos quartéis, o que havia ali, deputado, o senhor deve lembrar do artigo 286 do Código Penal, o senhor deve lembrar do artigo 359 do Código Penal, era um conjunto, um acervo imenso de crimes, e as pessoas estavam em flagrante. E o senhor lembra também que, à luz dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, quem está em flagrante deve ser preso. Então, obviamente, o que houve em relação aos quartéis foi a aplicação da lei. Senhora, os acampamentos dos quartéis. Senhora presidenta, eu creio ter respondido às 12 questões do eminente deputado. Obrigado, excelência. Primeiro, gostaria de agradecer, senhor Flávio Dino, pelos esclarecimentos, mas eu queria insistir em alguns pontos. Primeiro, acampamento no cartel, nos quartéis. Houve ou não prevaricação anterior? O governo prevaricou ou não ao deixar de agir? Em segundo lugar, a mesmo raciocínio que o senhor aplicou, afirmando que existia ali um acervo de crimes e pessoas em flagrante por associação criminosa, incitação de crimes, esse mesmo raciocínio não se aplica às pessoas do movimento Sem Terra, que estão em acampamentos e que estão incitando o esbulho processório, que é um crime previsto no Código Penal? Excelência, se puder preservar o tempo. Pois não, deputado, pode continuar. Esse mesmo raciocínio não se aplica aos integrantes do MST que estão acampados, se preparando e incitando o esbulho possessório? E, em caso positivo, se aplica, o que o Ministério da Justiça vai fazer a respeito disso? Em relação ao Complexo da Maré, vou voltar à pergunta, não houve um acordo indireto, seja da ONG, seja da sua equipe, com os líderes de facções para permitir a sua entrada sem conflito? A pergunta é bem objetiva, direto ou indireto, da sua equipe ou da ONG, que o senhor, evidentemente, tenha conhecimento. Se não tem, é só o senhor dizer, eu não tenho conhecimento de nenhum acordo, direto ou indireto, feito pela ONG ou pela minha equipe com integrantes de facções criminosas para permitir a minha entrada pacífica. É bem objetivo e bem simples. Em relação à questão dos homicídios, eu gostaria de saber o que está acontecendo de diagnóstico em relação às causas dos homicídios, dos 40 mil homicídios, porque a minha perspectiva, se você quer tratar um problema, se você quer tratar uma doença, precisa diagnosticar a doença, onde acontecem, quais as razões, quais as causas, e atacar as causas. Eu sei que existem algumas causas que são objeto da sua atenção, mas eu gostaria de saber um estudo mais abrangente. Isso é absolutamente essencial se a gente quer reduzir esse problema que afeta vidas, que gera 40 mil famílias chorando ao redor do país todo ano. Para concluir, deputado. Certo. Eu queria questionar também em relação às ações de ontem relacionadas às empresas. Eu gostaria de saber se o Ministério da Justiça vai adotar ações similares em relação a outras empresas que entram no debate político defendendo pautas controversas, pautas progressistas. Empresas que defendam, por exemplo, o direito ao aborto, empresas que defendam o direito à inclusão, à diversidade, quando existe em contraponto e elas usam das suas plataformas para defender pautas em que elas acreditam. Se a mesmo tipo de política vai ser adotada pelo governo em relação às empresas que adotam pautas progressistas, e se essa medida específica ela não infere a liberdade de expressão de pessoas jurídicas, segundo vários entendimentos e vários doutrinadores e tribunais, inclusive internacionais, existe uma liberdade de expressão de pessoa jurídica. Bem, novamente, um conjunto de questões, deputado Deltan, sobre acampamentos, os acampamentos dos quartéis. Eu acho que o senhor, que tem essa tese da prevaricação, deveria formalizá-la em relação a quem, desde o dia 30 de outubro, permitiu a montagem desses acampamentos. Não fomos nós.
O senhor sabe que no dia 30 de outubro o presidente era outro. E houve a montagem desses acampamentos em vários estados. E quando nós tomamos posse, já no dia 1º de janeiro, o nosso esforço foi permanentemente no sentido de retirar aquilo que nós já encontramos. Ou seja, esses acampamentos, infelizmente, foram permitidos no governo passado. E por isso mesmo, obviamente, nós já encontramos essa situação, lutamos contra ela e, com a graça de Deus e a colaboração das Forças Armadas, conseguimos acabar com esses acampamentos que foram feitos. Em relação ao MST, eu considero que não é possível você estigmatizar uma instituição. É preciso que o senhor aponte fato. Qual é o fato? O fato é o MST existir? Muito bem, não é possível extinguir o MST. O fato é existirem acampamentos de pessoas sem terra. A situação inconstitucional é existirem pessoas sem terra. Em relação à prática de crimes, aí sim o senhor pode representar as autoridades policiais competentes se houver crime. Eu não posso genericamente dizer ao senhor se tem ou não tem, porque o senhor não trouxe nenhum fato, a não ser uma acusação genérica contra o movimento social. E não me cabe, obviamente, me reportar a uma acusação genérica sem provas. Sobre Complexo da Maré, o senhor insiste em perguntar se houve acordo. Eu já disse ao senhor que eu não fiz acordo, não participo de acordo, não tenho condenação criminal, não tenho condenação em Tribunal de Contas. Sou uma pessoa de ficha limpa, 100% ficha limpa, e, obviamente, não concordo com a estigmatização dos mais pobres. Do modo como o senhor fala, é como se todas as 100 mil pessoas do Complexo da Maré fossem criminosos. E eu repudio isto veementemente. Informo ao senhor que ali há 99,9% de pessoas honestas que se dedicam ao seu trabalho. Eu vi pessoas trabalhando, há escolas, pessoas estudam, concluir, ministro, e acho que por essa gentileza. fala criminalizadora não é uma fala condizente com este parlamento. Obrigada, ministro. Presidenta, é que eu Não, queria mas- perguntar se eu respondo ou não. Não, já está respondido, né? Eu creio que Para responder ao deputado Daltan Dallagnol sobre... Ai, meu Deus, agora... sobre fake news. O senhor pergunta sobre empresas, sobre a decisão, enfim. Eu convido o senhor a ler a decisão, porque eu acho que lendo a decisão o senhor vai ter a resposta à sua dúvida. Nenhuma empresa foi advertida, punida, foi objeto de uma decisão cautelar da Secretaria Nacional do Consumidor por posição política. Não está dito isso na decisão. Por isso, é importante ler a decisão para poder criticá-la. O que está escrito lá é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na parte que versa sobre publicidade. Publicidade enganosa, publicidade abusiva e publicidade cifrada, que é uma forma de publicidade enganosa. O que houve, inclusive, é que a empresa retirou o link do ar enquanto eu dava a entrevista, porque resolveu tirar, porque nós nem determinamos que tirasse. O que nós determinamos é que houvesse a chamada contrapropaganda, que está na Lei 8.078. Ou seja, assim como eles achavam que deveriam fazer uma publicidade cifrada contra o projeto-lei das fake news, o que é que nós exigimos? Primeiro, que eles dissessem que era publicidade, porque era publicidade. Já que eles não são meio de comunicação, não fazem editorial, era publicidade. Então, nós exigimos que eles identificassem que era publicidade, e nós exigimos que houvesse a contrapropaganda no mesmo espaço. Então, não houve nenhum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, nada desse tipo. Obviamente é que a lei tem que ser cumprida e é papel do Ministério da Justiça garanti-la. Creio, senhora presidenta, que respondi, ou pelo menos tentei responder as perguntas.